Boa noite, pessoal. Opa, boa noite, Gildo. Tudo bem? Opa, tudo certo. Tá na escuta? Como é que tá o... Gildo, como é que tá o meu áudio? O meu microfone aqui ele tá meio bugadaço. Vê pra mim aí. Se o volume tá bom. Não, o Tá áudio tá ruim. bom, tá filé. Tá. Filé. Então beleza. Cadê o povo? Chame a turma, vamos começar a bagaceira. Mande recado no grupo. Vamos lá. Já tô mandando. Vamos começar, se Deus quiser, a gente começa às 7h30, hoje acaba lá pra meia-noite. É isso aí, só presta assim. Gildo, Oi. lembrando que você vai ser responsável por tirar uns prints durante a aula aí, até pra os prints assim, né, das telas, né, eu não vou ter tempo assim, te explicando Uhum. e tal. Vai tirando os prints pra gente fazer exatamente o que a gente fez semana passada, controlar a chamada e a presença Uhum. via quem tiver presente aí, tá? Beleza. Ótimo. Professor, você já ouviu falar do Linux NuTX? Qual é o meu nome? NuTX. Cara, eu vi, N-U- eu li alguma coisa sobre, mas eu nem cliquei pra conhecer, eu não conheço ele não. NuTYX. Não, eu não. Rapaz, eu vi um artigo dele hoje, cara. Ah, Achei bem interessante. Eu vi que ele é tipo, extremamente flexível em várias coisas diferentes. Bem bacana. ele é focado em que, Gildo? Qual que é o forte dele? O forte dele é o Ele quê? tava comigo, tava com o microfone virado. Ah, tá. Aí o senhor pegou eu não vi muito. Eu vi que a propaganda dele Ah, tá. era a respeito da flexibilidade dele. Certo. Eu vi alguma coisa, mas eu não sei se foi lá no site do distrowatch.com. Deixa eu ver isso aqui. Pá, pá, pá. Aqui do lado direito aqui. Como que é o nome dele, Júlio? NUTYX. É esse aqui, ó, né? Não, não é esse clean, não, né? No, peraí, que eu acho que eu tô na tela errada aqui. Ah, acho que eu não tô compartilhando tela. Vocês estão vendo minha tela aí, não? Não, Ah, então peraí. não. Oi, disfarce, peraí. Compartilhar a tela 2. Eu acho que o David tá compartilhando tela. Ah, é. Ô, David, para de compartilhar a tela aí, senão a galera fica só aí. E luta no. Deixa eu pegar. Tá Vai, aqui, ó. coloca aí, então. Aqui é o distrowatch.com, né? É. Anti-X. Não é isso não. É Nut. Nut. Nut X. Nem Oxente. cheguei aí. Não tá nem no top 100 aqui? Não é. Mas não. Acho que ele não tá, não. É esse ali, ó, já passou. Aonde? Tem um, vai pra cima. Em cima desse outro. Ah, aqui, ó. Apareceu aqui. Deixa eu ver.
É esse bichão aí mesmo. Achei a interface dele bem legal, cara. Bacana também. Parece com a do Link, sabe? Vamos ver. Engraçado que ele não tá no... Ó, professor, no site dele fala assim, ó, Ah. que o Linux X é uma distribuição completa Ah, aqui, ó. do GNU Linux, com alta flexibilidade graças às coleções e os conceitos de grupos. É, ele foi baseado no LXX, outro Linux, esse aqui eu também não conheço. Ele tem ambiente para GNOME, para KDE. Esse XFC eu já usei, esse ambiente aqui. Ah, ele começou o desenvolvimento dele em 2010, olha só. E vem caminhando aí, ó, desde 2020. Está dizendo aqui que ele é um excelente sistema operacional para pessoas que desejam se comprometer a desenvolver suas habilidades e aprender como o sistema Linux é montado. Boa. A interface gráfica dele é LXQT, MAC, LXDE, KDSI, Cat5, XFCE e em formato binário também. Beleza. É, esse eu não conheço não. Talvez é interessante baixar a ISO, né? Compilar ela num VirtualBox da vida, só pra ver se... Né, ó, tem uma nota boa, 7.9 de 10, não é nota ruim não, nota boa. Bacana. Muito bem, senhores, vamos... Em quantas pessoas nós estamos na nossa live? Deixa eu me ver. Já somos a maioria aqui? Muito bem, vamos começar então. 1, 2, 3, 15, vamos lá. Vamos dar início. Galera, deixa eu já começar mencionando com vocês o seguinte. Aula passada eu comecei a trabalhar o ML e aí a gente conversou sobre, eu apresentei em relação à ferramenta, né? E no final da aula nós tínhamos ali um estudo de caso para poder estar sendo realizado. E depois, ao longo dessa semana, eu fui pensando em relação à prova de vocês, pensando em relação ao prazo que nós temos. E o que eu vou fazer? Aquela aula de UML, então eu vou adiar ela um pouco para frente. Por quê? Porque daí quando eu adiar ela ali para frente, eu já quero ter visto com vocês mais alguns conceitos. Para daí a gente implementar um diagrama completo e depois desenvolver o código dele, ou seja, olhar para um diagrama daquele, poder entender e poder desenvolver, mas aí com informações mais palpáveis. É lógico que dava para fazer isso agora, fato, mas seria bacana eu já mostrar algumas outras coisas para vocês, e aí eu já separei aqui três informações bacanas que se a gente conseguir ver hoje isso aqui, vai ser de grande proveito, né, para essa próxima aula de UML que nós vamos ter aí para frente. Então, pensei, né, nesse sentido. Então, vou trabalhar hoje o objeto dis, vou falar sobre os construtores do Java e eu vou falar sobre a parte de encapsulamento, que é uma vertente aí, né? A galera fala que é um dos grandes pilares aí, porque é uma característica muito única da orientação a objetos, tá bom? Então são assuntos imprescindíveis, importantíssimos. Sugiro, quem está no celular e para frente no computador, sugiro, quem não abriu o compilador ainda, abra. É importante praticar, por mais que a aula de hoje, né, quem está presente não está precisando entregar nada, né? Eu fiz isso por quê? Para que vocês estejam juntos aqui comigo. Mas eu também quero que vocês coloquem a mão na massa e pratiquem, tá? É importante. Não tem boca, né? Presencial, online, se você não colocar a mão na massa, o assunto ele desaparece da sua mente em semanas, tá? Combinados? Bora lá então? Vamos começar. Começaremos aqui pelo objeto dis. O referencial ao objeto dis. Em Java,
para fazer uma referência ao objeto que se está trabalhando, nós usamos a denominação this. Ela é usada para diferenciar os parâmetros do método em relação aos atributos. Então, nós vamos mencionar o this para a gente setar coisas específicas. E eu preparei aqui para a gente perceber algum problema, né? E a solução, que é utilizando esse this, tá? O this, ele é uma palavra reservada, então você não pode, por exemplo, definir uma variável com esse nome que não funciona, tudo bem? Bom, só fazendo um remember aqui, ó. Remember. Eu tenho aqui no meu slide a memória do computador, e aqui eu tenho alguns objetos. Eu tenho alguns objetos aqui. Galera, eu vou estar desligando aqui um barulho que tá aqui me incomodando aqui da panela aqui. É o mal que se paga, né? Vou fazer aula live, é isso aí, não tem boca. A panela tá ali pegando pressão e tá atrapalhando aqui, mas vamos lá. Já desligou ali, ó. Então, vejam que eu tenho aqui, ó, objetos. O objeto chamado meu livro, que está na memória do computador, e ele é o seguinte: ele é uma classe ali, né, que está apontando, e ele tem o inteiro para ser o código do livro. Ele tem o nome do livro, então aqui o universo numa casca de nós, um livro famosíssimo aí do Stephen Hawking, e eu tenho o autor. É lógico que essa classe, né, livro, por exemplo, ela poderia ter umas 50 outros atributos e etc. Mas a nível conceitual de demonstração tá bom assim, tá? Então tem o nome, tem o autor e tem aqui um identificador. A gente fazia isso aqui. Quando a gente instanciava lá aquela classe, né, eu chamei ela de meu livro. Então ela carrega isso na memória do computador e ela contém todas as informações. De boa. A gente também aprendeu que se nós criarmos outros objetos, ó, eu criei aqui o seu livro. O seu livro apresenta um segundo livro aqui com o código identificador 2, com o nome O Pequeno Príncipe. E aí vejam que o autor, ele não tem nada, mas ele está fazendo um apontamento para um outro objeto na memória. E a gente fez exercício disso aqui e viu que isso aqui é muito tranquilo também. Então a gente cria os objetos, a gente pode fazer os objetos apontarem para outros objetos, tudo bem? Então, até aqui nós estávamos trabalhando dessa forma e estava tudo bem. Agora, o que é o tal do objeto this? É isso aqui, ó. Você está usando o meu livro, apontando lá para aquela classe, né? Universo na casca de nós. O autor ainda, Stephen Hawking. E vejam que eu faço um apontamento que sai de mim e volta para mim mesmo. Aí você fala, ué? Para que fazer isso? Justamente porque nós precisamos separar muitas vezes o atributo de um parâmetro do nosso método. Então, vamos para a nossa prática, já vamos calcular, vamos entender que bagaça é essa olhando para o código. Quem não abriu ainda o Eclipse, por gentileza. Eu tinha perguntado mais cedo, galera, para o Gildo, se vocês já estavam com o e-mail institucional. Parece que o cara ainda não disponibilizou para vocês, né? Mas vai ser possível. Professor, o André me mandou uma mensagem hoje lá no grupo falando que amanhã ele já está enviando pro pessoal. Porque parece que teve algumas pessoas que não responderam lá o formulário. Ah, entendi. E daí quem não respondeu, responda que amanhã ele está mandando pro TI e daí já vou elaborar. Ah, show de bola. Não, se amanhã vocês já tiverem um e-mail institucional, primeira coisa é já começar a pegar as ferramentas gratuitas disponíveis para vocês, né? Primeiro que a gente tem que pegar é o IntelliJ, aquele que é um Eclipse melhoradão. Eu gosto do IntelliJ. Então, se vocês conseguirem, Gildo, me avisa amanhã, que daí eu faço um tutorial rápido para instalação, não sei. A gente troca aqui o Eclipse, começa a usar o IntelliJ, já baixa o Jude, né, da aula passada, o Jude não, o Asta, né? O Asta Community. E a gente já vai, tudo que for disponível pra gente, vamos usar assim, tá? Vamos lá, pode falar. Não, positivo. Ah, não, beleza. Beleza, vamos criar então agora um pacote aqui dentro do nosso Eclipse. Esse pacote aqui, vamos chamar ele de
objeto this, tá? Esse é um pacotezinho para a gente aprender aqui do que se trata. Muito bem, então eu vou estar criando aqui uma classe dentro do meu pacote chamada livro, tá? Exatamente como o exemplo ali. Então eu vou criar uma classe, vamos chamar ela de livro. Ela não é minha classe principal. Vou dar um finishing. Muito bem, está criado aqui. Ele já faz aqui o início da nossa classe livro. Bom, dentro da nossa classe, vamos criar aqui um atributo inteiro chamado código. Vamos criar aqui uma string chamado título do livro. E vamos criar uma outra string chamada autor, tá? Eu sei que eu poderia ficar implementando se fosse uma classe real de um sistema real, né? Todas as informações, por exemplo, que um livro tem. O livro tem um ISBN, o livro tem número de páginas, o livro tem, né, a editora, blá 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 blá. Mas esse não é o nosso caso, a gente só está aqui aprendendo, então criei esses 3 atributos aqui, tudo bem? E agora, vou salvar aqui usando Ctrl S, e eu vou estar criando uma classe para a gente testar o objeto this. Então, aqui dentro de objeto this, vou criar uma nova classe dentro do pacote. Vamos chamar essa aqui de principal. A classe principal, ela é, né, o nome dela já entrega, ela é a nossa principal, então eu vou já marcar aqui o public stat void main string args. Muito bem. Criei aqui. Então, vamos fazer aqui o começo que a gente estava já acostumado a fazer, tá? Então eu tenho a classe livro, e então eu vou dizer o seguinte: livro, ou seja, o tipo, né? O tipo livro, ou seja, da nossa classe, ele vai ter um nome, que pode ser livro em letras minúsculas. Tá tudo certo. Posso colocar só L? Posso. Posso colocar livro 1? Posso. Posso colocar borboleta? Posso, mas é lógico que eu quero fazer uma referência aqui mais direta, então, para não me perder em relação a do que se trata, né? Então, nós aprendemos que quando a gente dá aqui o new, o que a gente está fazendo? Nós estamos instanciando e criando esse objeto na memória do computador. Então, eu passo o tipo dele, né? No caso aqui, o livro. Isso aqui é o construtor, que eu vou falar daqui a pouco. É assunto da aula de hoje também, tá? Sempre eu fazia isso aqui com vocês e nunca a gente questionava nada, mas a gente vai falar disso agora. Beleza? E aí, o que nós fazíamos para então setar um autor lá para o nosso livro, por exemplo, né? Ou setar o próprio nome do livro. Então a gente passa o nome livro, colocamos um ponto final e aí nós acessamos os atributos do nosso livro. A gente pode acessar autor, código. Claro. O que foi? Como você fala, Eu não entendi. O que foi? O que aconteceu? Pode prosseguir, pode prosseguir. Ah, tá. Tá. Então eu vou colocar aqui livro, ponto, e aí eu vou acesso o quê? Os atributos do meu objeto livro, certo? Então eu tenho o autor, eu tenho o código, eu tenho o título do livro. Então eu vou colocar aqui título. Título, a gente definiu ali que era uma string, certo? Então nós podemos colocar entre aspas duplo aqui o título em questão. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o universo numa casca de nós, com Z. Esse aqui, então, estou inicializando o atributo título, né? Então, através do objeto, inicio aqui, estou preenchendo o meu atributo título. Vamos fazer a mesma coisa com o autor do livro, tá? Então, eu passo livro, ponto, autor, e aí, autor, deixa eu ver, é ponto quem? É ponto autor. É igual, e aí eu passo, entre aspas, dupla aqui, o nome do autor, que no caso do slide aqui, ele já estava entregando que era o Stephen Hawking. Então aqui, bonitinho. Muito bem.
Eu tenho lá o código, mas não é necessário. Agora eu vou dar um salt aqui para exibir o seguinte. O autor, então eu vou colocar entre aspas duplo aqui. O autor, antes da alteração. Eu vou criar aqui colocar o aspas duplo. E aí eu vou vou concatenar com o nosso objeto livro, ponto, autor. Bom, então eu dei um print aqui exatamente em como nós estamos inicializando o nosso objeto. Então ele vai apresentar autor antes da alteração, dois pontos, Stephen Hawking. É isso que ele tem que apresentar no nosso output aqui, na nossa saída, tá bom? E agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui... Não, vamos deixar assim. Só vamos executar aqui para fazer um teste e ver se está tudo certo. Run as. Application. Olha aí, beleza. Fez. Autor antes da alteração, Stephen Hawking. Tá bonitinho, tá feito. Agora, o que nós faremos? Nós vamos criar um método aqui dentro do nosso livro, tá? Então acesse aqui a classe. Cara, esses barulhinhos de entra e sai é muito irritante. Isso eu tenho que desativar esse som aqui. Dá pra tirar. Onde desativa? Em configuração? Ativa o modo Engrenagem. ali. Isso é muito chato. Aí, notificações. Notificações. Modo extremo, ele ativa o modo extremo, rapaz. Aí, olha lá, desativa voz desconectada. Essa voz desconectada e... O desconectada? É, né? Quando o cara sai... O espectador entrou e usuário saiu também. Ah, é. O usuário entrou e saiu, é muito chato. O usuário movido também, o toque de chamada realizada, beleza, tá. O espectador também. Que daí saiu o espectador. Tá bom. Acho que tá bom, né? Tá bom. Se ficar irritando mais, eu vou cancelando. Somos em quantos aqui na aula? 15. 16. Judo, vai tirando os prints aí, Judo. Curtiu. Então agora nós vamos... Eu cheguei atrasado, mas só tinha. Tudo bem. Já perdeu a primeira chamada já. Vamos criar um método. Chamada primeira aula. A gente vai criar um método para alterar alguma informação do nosso livro, tá? Então vamos chamar isso aqui de... Vamos dizer o tipo aqui, né? O tipo void. Vamos colocar altera autor. O que esse método faz? O nome dele já entrega. Ele altera o autor, tá? Então eu vou passar entre parênteses aqui o que eu quero, que é uma string autor. Essa aqui é a nossa assinatura do método, né? A gente viu isso aqui na aula anterior. Então já vou abrir chaves e fechar chaves aqui. Então, o que eu quero? Ó, o nome do método é alterar autor. Então ele vai esperar como um parâmetro uma string, certo? Para mexer no autor do livro. É isso. E então agora vamos fazer aqui uma pequena validação, tá? Porque se o cara tipo, informar vazio, né? Vamos fazer um if aqui. Aí o cara não pode informar vazio. Vamos dizer o seguinte. O autor, ele não pode ser vazio. Então, o exclamação igual significa que ele está negando, né? Então ele não pode ser nulo, não pode ser vazio. Isso dentro da estrutura if, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, bom, se não for vazio, se ele preencher com qualquer nome, tá? Se ele preencher com qualquer nome, o que ele vai fazer? Então ele vai pegar o autor, que o cara vai informar como parâmetro aqui, e vai atribuir na nossa variável. Então, vejam, nós temos uma string autor. Temos uma string autor. E aí o nosso método vai então receber como parâmetro, tá? Também uma string autor. Então lá no nosso objeto principal a gente vai fazer essa alteração. Só que percebam que já deu um amarelinho aqui e tal. O Java já deu uma observação aqui. Mas vai funcionar, tá? Salvar isso aqui. Vamos verificar agora aqui dentro do principal. Muito bem. Então agora, olha só.
eu vou fazer uma alteração, vou chamar aquele nosso método. Então, para acessar o nosso método que eu acabei de criar, coloco o objeto, ponto, e aí vou chamar o método. Altera autor. O que altera autor está esperando como um parâmetro? Ó, uma string autor. Então eu vou passar isso aqui como um argumento. Tudo bem? Então eu vou clicar 2 vezes aqui, ele está esperando um autor. Ele está esperando uma string. Então o que eu vou fazer? Vou colocar uma string, logicamente. O nome desse autor aqui é José. Ó. Tô dizendo que o José é dono do livro O Universo Uma Casca de Nós. Um dos livros mais vendidos do mundo esse aqui. Tô dizendo que é o José o nome. E aí então fiz a alteração, tá? Então agora ele vai ter que aparecer assim, autor. Eu vou copiar esse print aqui, ó. Copiar. Eu vou colar aqui embaixo. E eu vou dizer o seguinte, autor depois da alteração. Então eu fiz uma atribuição aqui do Stephen Hawking. Ele vai dar o print, Stephen Hawking, exatamente como está aqui. Só que depois eu estou chamando um método, altera autor. Estou passando o José, então ele vai pegar esse José aqui, ó. Passar para dentro, como um argumento, para dentro do nosso parâmetro. O José vai vir para cá. Ele vai entrar aqui. Está vazio? Não, não está vazio. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o José e vai substituir pelo autor. Então, em tese, ok. Mas será que ele vai fazer? Vamos verificar. Salvar aqui. E eu vou compilar aqui a nossa classe principal. Ó, autor antes da alteração, Stephen Hawking. Tá aqui, ó. Então ele fez. Isso aqui ele fez, ó. Ele atribuiu e imprimiu. E aqui, autor depois da alteração, Stephen Hawking. Oxê! E o José? Eu passei exatamente o que o nosso método estava querendo. Ele estava querendo uma string. Não é verdade? Estão conseguindo observar isso aqui? Eu passei para ele. José, tá aqui, é uma string. Ele estava esperando uma string. Passei dentro do parâmetro, bonitinho, ó. Altera autor. Ele pegou o José, caiu aqui. Aí ele entrou no if. É vazio? Não, não é. Aí ele veio para essa linha. Autor recebe autor. Só que aí nós temos um problema. Percebam, vocês estão conseguindo ver que o meu autor aqui está de uma cor meio esvermelhada. E esse autor aqui também está meio esvermelhado? Estão vendo a cor? E esse cara aqui também. Olha que louco. Mas veja, eu tô querendo mudar esse cara aqui. E não... Isso aqui é o que tá vindo lá. É como assinatura, isso aqui que tá vindo do nosso método. Mas aí é a hora que nós precisamos do objeto this. Porque eu quero fazer uma referência a um atributo da minha classe, da minha classe livro. Então vejam, eu quero referenciar isso aqui e não este parâmetro. Por mais que esse parâmetro autor seja exatamente como a nossa variável, esse cara é diferente desse cara. Conseguem entender? E aí entra o objeto this. Eu vou colocar então para resolver toda essa problemática antes aqui da nossa variável, da nossa autor recebe autor, eu digo o seguinte: this ponto. E aí olhem só o que aconteceu. O this é uma palavra reservada, ficou vermelhaço. E o autor ficou azul, exatamente a cor da nossa variável aqui. E esse cara aqui, por mais que ele tenha o mesmo nome, é esse objeto aqui. É o parâmetro do método. Conseguem perceber que o this diferenciou um atributo de um parâmetro? E agora, nesse minuto, pode falar. Até quando eu cliquei aqui em cima de autor, no void aí, sabe? Certo. Void, altera autor, string autor. Ah. Quando eu clico em cima desse autor, ele marca para mim o autor do if.
e o Ah, autor que recebe. bem observado E aqui. quando eu clico no autor do diz, ele só marca o autor do string lá de cima. É bem observado aqui, ó. Eu vou apagar o this, eu vou deixar do jeito que tava. Isso aqui tava funcionando, você viu que funcionou. Mas eu tô oferecendo a referência errada. Se eu apertar Ctrl e der um clique neste autor, ó, ele seleciona esse cara. Tim, ele aponta. Esse cara aqui é este. E se eu pegar esse aqui, é esse. Quer dizer, ele tava recebendo lá o José? Não! Ele não está recebendo o José aqui, né? Então ele simplesmente exibe o mesmo nome ali porque isso aqui não vai fazer nada, né? Ele está recebendo, mas não vai fazer nada, não vai mudar. Então, quando nós temos que mudar esse cara aqui. Então, aí nós precisamos do this. Tá, professor? A gente vai usar bastante o this muito. Nessa aula, pelo menos umas 2, 3 vezes, né? Isso aqui só foi a primeira. Eu quero que vocês agora, todo mundo, tá? Ativa o microfone, quem não entendeu vai ter que me perguntar. Professor, Pode falar. o Yuri quer falar. Pode falar. Professor, só para tirar uma dúvida. Então, o this, ele vai diferenciar uma variável de um objeto? De um atributo do nosso método. Ah, tá, de um atributo do método. Ó. Qual que era o conflito nosso aqui, ó? O nosso atributo da classe autor, esse cara. E aí eu criei um método, ou quer dizer, eu criei um método alterar autor e eu passei como parâmetro uma string chamada autor, que coincidiu com o mesmo nome, mas eu posso fazer isso. E aí a hora que eu fui fazer a atribuição aqui, ó, que deu o bug. Mas quando eu uso o this, eu estou fazendo um apontamento para mim mesmo. É como se eu saísse lá, ó, é aqui, ó, é o que acontece na memória do computador. Sai uma referência de mim para mim mesmo. Eu estou marcando que eu quero usar no caso, o objeto autor, tá bom? Quem não entendeu, eu quero que habilite o microfone e me pergunte, que eu vou tentar explicar com outras palavras. Isso aqui é importantíssimo entender. Ótimo. Então, se entendemos, podemos prosseguir. O objeto diz, tá? Exemplificado com o erro e com a solução dele. Se vocês entenderam, maravilha, tá? Vou fechar aqui. Tô salvando tudo isso aqui, tá? Isso aqui a gente não perde. O objeto diz está aqui. Voltando para o slide ali, olha só. Vamos falar agora sobre construtores. O pseudo-método construtor. Ó, que nome louco. Pseudo-método. O que é um pseudo, né? Ele não é o de verdade, ele é uma amostra, é um negocinho mais bonitinho, mais maquiado ali, mas não que é o que tem que ser. Então, o pseudo-método construtor, ele determina que ações devem ser executadas quando da criação de um objeto. Ó, criar objeto, a gente é craque, a gente está criando objeto até de olho fechado agora, não é verdade? A gente cria objeto, aponta objeto, nós já estamos sabendo fazer uma referência própria para o objeto, o this, né? Só que o construtor, ele determina as ações que devem ser executadas quando da criação de um objeto. E nesse momento você fala assim, professor, mas peraí, a gente criava objetos e nunca criou nada de construtor. Aí é que está o detalhe. Em Java, o construtor ele é definido como um método cujo nome deve ser o mesmo nome da classe e sem indicação do tipo de retorno, nem mesmo o void. Esse tal de construtor, galera, ó, ele é unicamente invocado no momento da criação do objeto através do operador new. Então, voltando aqui no código, vou voltar no objeto this aqui, na classe principal. Ó, quando nós estamos aqui instanciando um objeto nesta linha, não é verdade? Estamos criando isso aqui na memória do computador porque isso não existe. Esse igual new, isso aqui é o passo de criar o tal do construtor. Então ele cria, só que ele cria sem nos perguntar nada. E ele tipo assim, ele faz porque o compilador exige. Então a classe exige, o objeto exige, mas é como se ele criasse um genérico, sabe? Tipo, ó,
o cara não falou nada, então eu vou criar um negocinho, ele nem vai ver. Aí você fala, como é? Ele nem vai ver? Aham. Ele tá criando aqui dentro da nossa classe livro. Quando você dá um new livro aqui, dentro da classe livro, ele cria o tal do construtor, que é muito parecido, como vocês viram aqui, muito parecido com um método. Ó, um construtor é definido como um método, cujo nome deve ser o mesmo nome da classe. Quer dizer, se a gente criou a classe livro, o nome do construtor é livro. E aí, ele fala outra coisa também. Outra coisa curiosa. É um método. Ele é parecido com um método. Né? Ele tem o mesmo nome da classe, sem indicação do tipo de retorno. Os nossos métodos, ó, ele tem retorno. Não é verdade? A gente já aprendeu a fazer método e já aprendeu que quando você não tem nenhum retorno, o que você coloca? Você coloca void, ou seja, você não retornar nada. Né? Nesse caso aqui a gente só está fazendo uma alteração. Eu não quero nenhum tipo de retorno aqui. Agora, quando você vai retornar um inteiro, você vai fazer a conta 1 mais 1, certo? É um inteiro que você vai retornar. Ah, é um float, então é um float que você vai retornar. É uma string, então é uma string que você vai retornar. Nesse caso aqui, a gente está simplesmente fazendo uma atribuição aqui, né? Não está alterando, não está fazendo nada. Então o retorno aqui é zero, não precisa retornar nada. E mesmo quando a gente não retorna nada, tem que informar o tal do void. Se eu deixar assim o nosso método, ó o erro. Ó o erro. Não pode. Eu sou obrigado a colocar o tipo de retorno do método, certo? E aí, aqui no slide, diz o seguinte. O tal do construtor, além dele ter o mesmo nome, ele não tem indicação do retorno, nem mesmo o void. Olha só, como que um método funciona? Esse aqui chama alterar valor. Só que como a gente tem a classe livro, então é como se fosse assim. Então livro, abre e fecha parênteses, abre chave e fecha chaves. Você está querendo me dizer que isso aqui é um construtor? Você está querendo me dizer que isso aqui é criado sem eu ver? Exatamente. Por que a gente não vê? Porque o compilador, deixa espertão. Quando você dá um new ali, o new objeto, ele faz isso aqui, você não falou nada, entendeu? Você não passou nenhum construtor. Então ele vai lá e cria esse cara pra gente. Tá, entendi que ele faz isso, entendi que ele cria esse negócio sem eu pedir, sem retorno, nem nada. E pra que esse cara serve, professor? Até agora você não falou. Ah! Eu gosto de criar suspense, entendeu? Eu fico falando, ciscando pra um lado pro outro, rodeando, que nem gato comendo feijão quente, tá? Só pelas beiradas. Aí depois eu entrego depois eu entrego o que ele faz. O construtor, né, ele é invocado no momento da criação através do new. Fato. O retorno do operador new é uma referência para o objeto recém-criado. Ó, o retorno do new é uma referência ao objeto recém-criado. Então quando a gente usa o new, é isso que ele está fazendo. Ele faz um apontamento para a memória do computador, não é assim? Ele não aponta assim, ó, o objeto está ali na memória. Antes não tinha, agora tem. Ele faz uma referência. O construtor, ele pode receber argumentos. Opa, argumentos a gente é craque, hein? De argumentos a gente já criou um monte de método com argumentos. O construtor pode receber argumentos, como qualquer método. Olha, anota essa frase aqui. Eu faço questão de riscar ela, ó. O construtor recebe argumentos como qualquer método, usando um mecanismo chamado sobrecarga. Essa palavra sobrecarga vocês vão ouvir falar muito ainda. Mais de um construtor pode ser definido por uma classe. Ah, então pera aí, calma aí, professor. Calma, parou. Quer dizer, além desse cara é criado, certo? Além dele ser criado com o mesmo nome da classe, ele é muito parecido com o método, ele tem um parênteses. Eu posso também passar aqui, por exemplo, uma string. Ó, eu posso passar uma string autor para ele, certo? Posso. Quer dizer que eu posso ter 2? Ah, 2 eu não posso, mas se eu fizer isso aqui, ó.
Se eu fizer isso aqui, agora pode. Aí você fala, oxe, professor, veja bem, você tá passando um autor nessa linha aqui, aí você tá passando autor de novo, agora tá dizendo int, que bagaça. Isso aqui é sobrecarga, mas calma, eu vou falar daqui a pouco desse cara. Daqui a pouco. Eu preciso que vocês entendam o conceito primeiro do construtor. Toda classe tem pelo menos um. Ó. Ei, fela. Toda classe tem pelo menos... Volta aqui. Toda classe tem pelo menos um construtor. Sempre definido. Se você não informar nada, o compilador cria sozinho. Se nenhum construtor for explicitamente definido pelo programador, um construtor padrão, que não recebe nada, é incluído para a classe compilador do Java. Aqui, ó. É o que eu falei. É o que eu falei. É aquele cara que é criado aqui, ó. Ele cria esse cara. E a gente nem vê. Ele cria um cara que não recebe nada e fim. E fim. Aí, olha só. Deixa eu ver. Vamos... Ah, tem um último slide aqui. Com a última informação. Se o programador da classe não cria pelo menos um método construtor, o construtor padrão não será criado automaticamente. Se o programador desejar mantê-lo, ele deverá criar um construtor sem argumentos explicitamente. A gente vai então agora para a prática, para entender de uma vez o que esse construtor faz e para que esse cara serve. Vamos lá. Vou apagar aqui. Eu vou criar um pacote chamado construtor. Certo? Então agora, dentro do meu pacote construtor, eu vou criar uma classe aqui a nível de exemplo. Vamos criar uma classe pessoa, tá? Pessoa. Ela não é a minha classe principal. Então, eu dou um finish. Muito bem. Criei uma classe pessoa. A classe pessoa, como vocês sabem, né? Ela carrega atributos de uma pessoa. Então, eu posso pegar o seu nome aqui dentro, a sua idade, o seu RG, o seu CPF. É coisas comuns, né, a uma pessoa. É assim que a gente usa. É para isso que a gente serve a orientação a objetos. A gente cria classes que acabam reunindo atributos e métodos pertinentes àquela situação, tá? Então eu vou criar aqui uma string chamada nome e eu vou criar um atributo inteiro aqui chamado idade. É lógico que eu podia ficar definindo essa classe pessoa aqui e colocar uns 30 atributos aqui. Eu podia perguntar até o nome do seu cachorro aqui, né? Mas tá bom. Criei aqui a classe pessoa, tudo bem? Então agora eu vou criar uma outra classe para a gente testar o construtor, que é a nossa classe principal. Vou criar aqui com o botão direito, New, Class. Vamos chamar essa classe principal, já estou enjoado de chamar de principal. Vamos chamar isso aqui de teste construtor. Essa é a nossa classe principal, então ela tem o public start void main. Beleza. Vamos criar um objeto aqui para começar a brincadeira. Então a gente criou a classe pessoa. Vou salvar ela aqui, né? Faltou apertar um Ctrl S. Às vezes quando você não salva, ele dá uns erros meio besta. Porque é como se não tivesse encontrado, né, o objeto. Beleza, então eu vou chamar aqui o pessoa, tá? É a nossa classe. E eu vou criar aqui um objeto chamado P1. Podia ser também pessoa, mas tá bom, P1. E eu vou dar um new pessoa. Opa. Aqui. E eu já vou dar um salto aqui e dizer o seguinte. Nome, dois pontos, espaço. Aqui na frente eu vou concatenar com o objeto p1.nome. E eu vou concatenar com outra string. Então, nome do cara tem... Vou colocar o tem aqui. Eu vou concatenar agora com a nossa p1.idade. Então, tipo, José tem 20 anos. Essa é a ideia.
Eu vou concatenar com a palavra anos. Tá aí. Então eu fiz aqui uma saída que vai apresentar o nome do cara, tem X idade de anos. Só que se eu mandar executar isso aqui agora, o que acontece? O que vai aparecer aqui dentro desses caras aqui, galera? O que vai aparecer? Eu não fiz nenhuma... Eu não iniciei o objeto, mas o que vai aparecer se eu executar? Vamos fazer isso? Eu não fiz nada ainda. Então ele deu null. Nome, null. Tem 0 anos. Por quê? Porque o objeto criado aqui, ele começa vazio, sem nada, e eu não iniciei esse objeto, eu não atribuí valores para ele, para nome, para idade, não fiz nada disso. E para fazer isso, então a gente usa o seguinte, aqui embaixo, p1.nome. Então, vou passar aqui a nossa string que está esperando, vou colocar o meu nome, coloque o nome de vocês aí no p1.nome. p1.idade, vou colocar a minha idade, vocês coloquem a de vocês aí também para teste. Certo? E agora eu vou dar um salt. Bom, vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar isso aqui, já está pronto. E vou jogar aqui. Então agora o que ele vai ter que exibir? Logo após ele mostrar nome null, tem 0 anos, agora aqui ele está fazendo as atribuições, não é verdade? E agora ele vai mostrar certinho. Nome, Thiago, tem 32 anos. Eu vou compilar aqui, vamos executar. Tá lá, nome Thiago, tem 32 anos. Tudo bem? Então até aqui não tem segredo nenhum. Isso aqui a gente já está cansado de fazer, de executar. Agora nós vamos criar o tal do construtor. Porque se eu dou um new e ele está criando automaticamente para mim, a gente viu que a gente pode criar um construtor, a gente pode se utilizar dele. Isso aqui, ó, de ficar inicializando o atributo, a gente para com essa vida a partir de agora. Porque concorda comigo que isso aqui é muito chato, ficar fazendo isso aqui? É ou não é? É chato pra caramba. Na hora de nós criarmos o objeto, a gente vai passar aqui como argumento, né, para o nosso construtor, o nome do cara e a idade dele. Então eu não preciso mais ficar fazendo isso aqui. Professor, mas por que você não ensinou isso antes? Porque tudo tem, né, o seu momento. A gente tem uma etapa de aprendizado, né? Não adianta eu chegar com o último conteúdo do bimestre, sendo que eu não comecei o início, né? Tem todo um caminho, não é? A gente vai evoluindo, essa é a ideia. Então, agora aqui dentro da classe pessoa, volta para cá, eu vou criar o tal do construtor. Que tem o quê? Ele tem o mesmo nome, não é, da classe? É ou não é? É. Pessoa. Esse é o nome do construtor. Eu vou abrir e fechar o parênteses aqui. Vou abrir, fechar chaves e fechar... opa. O noob aqui apertou errado. Abrir e fechar parênteses. Aí, abrir e fechei chaves. Tá feito. Esse aqui é o nosso construtor. Só que eu já posso fazer essas iniciações aqui, ó. Passando, eu já crio um objeto e já inicio o meu construtor. Então essa é a ideia. A gente não vai ficar atribuindo mais. A gente vai usar esse cara para fazer isso. Então eu posso passar aqui, né, a idade, o nome, tá? Vamos começar pelo nome do cara. Vamos começar pelo nome. Esse cara aqui, o construtor, ele não se assimila ao método? Assimila. Ele não recebe como parâmetro, aqui dentro do parênteses, alguma coisa, e tudo que tiver aqui dentro ele não faz, porque ele se assimila muito com o método. Então, galera, ele é um método que ajuda a gente a começar um objeto. É como se fosse isso. Ele dá a vida para o objeto ali. Ele é um método que já faz isso automaticamente, sem você se preocupar. Até hoje ele criava isso aqui invisivelmente ali. Então agora aqui dentro do parênteses, eu vou dizer o seguinte, que eu quero passar aqui uma string nome. Por quê? Porque eu vou receber aqui como um argumento o nome e já vou atribuir a nossa classe pessoa. Então, para fazer isso, a gente não acabou de ver no slide anterior, no exercício anterior, nome recebe nome.
Se o cara informar o nome dele, eu posso fazer isso aqui? Sim ou não? Não, preciso do disso. Boa! Diz! Veio uma voz do além e me disse que eu preciso chamar o Diz agora. O professor, Pode falar. quando você começa a utilizar this, você tem que começar a utilizar private também, não? Ah, vamos falar disso daí, exatamente. Encapsulamento é o próximo, é o próximo assunto da aula de hoje. Desculpa. É, não, encapsulamento. Menina loura. É, não, Loura fazendo efeito, já né? tá, Menina loura aí, ó. já tá tudo engatilhado aqui. Vamos lá. E então aqui nós temos dispondo o nome, recebe o nome, ou seja, o nome que o cara passar como argumento, o nosso parâmetro chamado construtor, vou até colocar um barra aqui, ó. Esse cara aqui é o nosso construtor. Ele vai receber o nome, vai fazer a atribuição da variável e vai mostrar pra gente lá. Então, agora, aqui dentro, vamos... Professor, só uma dúvida. Opa, vou falar. Então, o construtor, ele é nada mais que um construtor que se cria dentro da classe que segue com o mesmo nome. Isso. Ah, beleza. É, ó, pode ver que ele tem a mesma cara do método. Só que o método, ele não tem retorno? Tipo, eu não tenho que colocar um void para ser um método? Tenho. Mas aí é que tá, o construtor não tem método. Ele só tem exatamente o mesmo nome da classe. E a gente viu que eu posso criar um outro construtor, se eu quiser, com o mesmo nome pessoa. E eu posso ter quantos eu quiser. Aí, tipo, seria pessoa, int, idade, this, ponto, idade igual... Isso, idade. também, exatamente. Entendi. É, Mas o construtor só pode ser criado na classe. na classe. Tá? E aí, vejam que eu só passei aqui o nome, né? Tá, mas o que a gente falou lá no parâmetro? Quantos parâmetros que eu posso passar aqui pro método que a gente conversou? Quantos? Vários. Quantos eu quiser. Se eu quiser passar 200 aqui eu passo. Só que eu quero ver o ser humano passar 200 metros para um método e fazer o bem bolado disso. 4 já é um tamanho assim exorbitante. A gente não... Sabe por quê? Porque começa a prejudicar outras coisas. Se você cria um método, se você cria atributos que tem muitas informações, você peca em outros sentidos, tá? Por exemplo, tem uma anomalia arquitetural chamada de large class, que diz que uma classe não pode ter X métodos e que a soma de X atributos mais X métodos não pode exceder uma média ponderada lá do tamanho arquitetural de toda uma interface. Ou seja, você começa a pecar por outros excessos aí. Então, assim... Ô, William, desativa o microfone por gentileza. O nosso construtor aqui, eu estou passando nome. Mas vejam que eu tenho também um atributo aqui chamado idade. Eu poderia ficar preenchendo até amanhã aqui, ok. Mas tentem não fazer isso. Por isso que tem a tal da sobrecarga do construtor que eu vou falar daqui a instantes. Vamos terminar isso aqui. Então eu coloquei this.nome recebe nome. Então isso aqui está vindo por... Isso aqui é um parâmetro, mas isso aqui vai vir por argumento para o nosso construtor. O nosso construtor pega o nome Tiago, joga no nosso atributo this, no nosso objeto. Então ele vai preencher o Tiago, o nome, para cá. E aí uma vez que eu faço isso, uma vez que eu inicio... quer dizer, eu crio o meu construtor, agora eu posso inicializar o nosso construtor. Olha só onde é que já estourou um erro aqui, ó. Estão vendo? New pessoa, já estourou um erro aqui. Por quê? Porque agora eu já tenho um construtor criado lá atrás. Isso aqui é meio que redundante. Eu não preciso fazer isso aqui. Então, eu já posso fazer o seguinte. Pessoa P1, que é o nosso objeto, é igual new pessoa e entre... parênteses, eu vou passar isso aqui como argumento. O nome do cara não é Thiago? Pronto, tá feito. Então essa linha aqui agora é desnecessária. Ó, delete. Delete. Salvou. Salvou. Sumiu o erro. Olha lá. Tirei aquela atribuição que eu fazia aqui no meio do código. Na hora que eu criei o objeto, eu já passei... como argumento o que eu quero. Ok? Senhor, Pode falar. ele pode também receber um parâmetro? Quem?
aqui onde você colocou o nome. Por exemplo, o usuário vai digitar o nome dele, ele tem que estar como uma variável, vai ser um parâmetro. Aqui? Não. Ah, Lá na principal. aqui. Isso, Ah, não, associado. sim, claro, pode. O jeito clássico de nós fazermos, né, continua válido, né? Vocês viram que até hoje continuava, compilava código. Você podia continuar fazendo daquele jeito de variável, receber, coletar e tal. Mas às vezes, você precisa criar um sistema e já inicializar as variáveis dele, ou seja, já inicializar o objeto, porque senão estoura um monte de erro. É para isso que o construtor serve. É lógico que esses exemplos de nome, idade aqui, é um nível acadêmico, a gente está aprendendo. Mas se fosse, por exemplo, uma aplicação bancária, imagine assim, que a gente tem uma classe lá que precisa de alguns parâmetros, mesmo que você não tenha ainda, mas ele precisa para funcionar, entende? É como se fosse o motor da coisa. Sem ele, buga tudo. Então você já tem que fazer isso aqui automaticamente, sem nem, né? Nesse caso aqui é um nome, né? Eu estou informando aqui no código, mas é só a nível para a gente entender mesmo, tá bom? Então beleza, fiz com o nome. Agora, vamos fazer um teste agora? Vamos compilar aqui. Ó. Teste construtor. Olha aqui. Tiago tem 0 anos. Olha, o nu sumiu. Por conta que o nu sumiu? Por conta disso aqui, ó. A gente já criou o construtor, passou para ele como argumento a palavra, no meu caso, o nome, o Tiago, e o nosso método, quer dizer, o nosso construtor pessoa, tinha como parâmetro o nome. Então ele recebe, faz a atribuição e já dá o resultado aqui. Por isso que já ficou bom o primeiro, não é mais nu. Mas vejam que o 0 anos está aparecendo ainda. Por que o 0 anos aparece aqui? Porque a atribuição da idade só acontece depois do print. Então eu precisaria arrumar isso agora. Bom, e aí nós temos então duas maneiras de arrumar esse problema, tá? A primeira maneira é do jeito clássico, que eu mencionei. Eu posso passar agora para o nosso construtor, depois do string nome, vírgula, int, idade. Olha aí, ele está esperando agora o quê? Duas informações, não é verdade? Ele está esperando duas informações. E eu posso fazer isso aqui também. This.idade vai receber o tal do idade que eu estou passando aqui no meu como parâmetro. Ótimo, feito. E aqui eu digo o seguinte: vírgula, isso aqui. E agora eu posso apagar essa linha. Se eu posso apagar essa linha, deu tudo certo, ele vai ter que dar os dois prints exatamente igual. Vamos ver? Que susto, deu uma engasgada aqui que apareceu exatamente os dois prints iguais. Então, né, funcionou muito bem. Então eu posso apagar agora um print aqui que eu já consegui demonstrar para que a gente, para que nós precisamos do construtor e, né, como resolvemos. Então eu disse que tinha duas maneiras de resolver. A primeira é essa, passando idade para cá, não é? Mas existe uma segunda maneira de resolver isso aqui, que é através da sobrecarga de construtor. Então, eu vou dividir agora esse nosso construtor aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C nele, vou copiar exatamente igual. Pode falar. Construtor 1. Vou chamar isso aqui. Pode falar. O que eu já imagino é você vai passar a idade para um novo construtor? Não. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse de baixo nome idade. E esse de cima só nome. Só nome. Isso aqui eu vou tirar. Esse é o construtor 1. Esse aqui é o construtor 2. Posso fazer isso aqui? Posso. E isso aqui é chamado de sobrecarga de construtores. Aí você fala, não, professor, mas calma aí, vamos com calma. Ó, tem o mesmo nome, bicho. Aqui você está passando o nome. Aqui você está passando o nome e a idade. Os dois, em tese, fazem a mesma coisa aqui, então é mais fácil já atribuir logo nenhum o que o outro faz, certo? Só que veja, esse construtor de baixo tem duas assinaturas. Lembra da assinatura do método? Esse aqui tem uma assinatura. Como é
como é... A Clara falou que tá sobrecarregando o cérebro dela. Não, mas ó, se tiver dúvida, pode falar que eu vou com mais calma aqui, explico de outro jeito. Mas e por que que eu passei, por que que eu criei esses dois? Porque eu já quero mostrar a questão da sobrecarga. Ó, vou até colocar um sobrecarga, tá? Então, aqui nós temos construtor com uma assinatura só. Aqui eu tenho o mesmo construtor, só que com duas assinaturas. Professor do céu, veja, eu vou salvar aqui, veja. Aqui, bicho, na hora que eu criei o objeto, aqui na hora que eu criei o objeto, eu passei como argumento duas informações. Não é? Quem é que vai executar esse cara? O que tem duas assinaturas. Ah, professor, então quer dizer que se você apagar a idade daqui, quem vai executar primeiro ele é esse cara aqui? Aham, exatamente. Conseguiu, mas professor, mas isso é automático? Ele faz essa chave automático? É. Ele faz a leitura da quantidade de argumentos que você está passando para um objeto. Então, só para fechar com chave de ouro, ó. Eu criei aqui um P1, né? Pessoa, tô passando aqui Thiago. Ótimo. Eu vou dar um Ctrl C aqui nessas duas linhas. Ctrl C. Vamos criar aqui embaixo um Ctrl V. E agora eu vou criar um objeto 2. Vou chamar esse cara de P2. P2 vai chamar Maria. E Maria vai ter... vamos colocar 18 anos. P2... objeto P2, ele também vai ser uma nova pessoa, só que além do nome Maria, ela tem uma idade. Então esse cara de cima, quem que vai ler ele? Aquela primeira assinatura de construtor. E quem que vai ler esse cara? A segunda, o nosso segundo construtor, que tem o mesmo nome, mas só é diferenciado pelo nome, pela quantidade de argumentos. Então aqui é P2.nome e aqui é P2.idade. Certo? Vamos agora executar essa bagaça aqui e vamos ver se isso aqui faz. Olha lá. Tiago continua tendo 0 anos dele aqui. Por quê? Porque, né? Eu estou saindo uma informação no qual eu nem passei. Ótimo, tá certo. E o objeto 2, Maria tem 18 anos. Eu já crio o objeto. Já passo aqui como argumento o nome, como argumento a idade. Dou as duas saídas. Então, no primeiro caso, ele veio aqui, ele veio nesse construtor, ele fez a atribuição e voltou, e aqui, no nome da Maria, veio aqui, passou Maria para cá, passou a idade da Maria para cá e jogou para lá. E aí ele deu na saída bonitinho, tá? Então, ele fez a atribuição no objeto na memória. O out, né? O out aqui, ó, ele vai lá na memória e busca e dá a saída, né? O outPrintln faz isso. Vai na memória e busca, esse cara só vai lá na memória e diz que agora isso foi mudado. Ou seja, estou fazendo uma atribuição, estou recebendo a idade que está vindo como um argumento. Tudo bem? Galera, dúvidas? Só um minutinho. Toda. Tem como você parar só um minutinho ali na principal, no teste construtor? Opa, vamos lá. Acabei vendo um negócio que acabei perdendo ali. Olha lá. É só para dar uma olhada pra ver se fique certo. Só copiar a pasta da pessoa 2 ali. Isso, já só fiz um outro objeto ali, né? Vamos lá, professor, naquelas pessoas, por favor. Vamos lá. Só para ver como é que tá a sua. Tá. Beleza. Só isso aí. Posso criar outro construtor pessoa aqui? Posso. Posso colocar 3 assinaturas? Posso. Posso colocar um com 20? Posso. É elegante? É bonito? É funcional? Nem ferrando. Não faça isso não. Você ganha as contas da tua empresa no mesmo dia. Se você chegar noob lá na empresa e faz uma cagadinha dessa, os caras vão começar a rir. É que nem aqueles negócios de estagiário, né? Brincar com o estagiário, se vocês nunca brincaram na vida, se vocês já foram brincados, é uma das coisas melhores da vida. Eu já fui estagiário, certo? Já brincaram com a minha cara. E quando eu me tornei, né, um cargo acima do estagiário, que era o cara novato que estava entrando na empresa, ó, escuta essa história.
Não sei se vocês lembram ou já viram aquelas impressoras matriciais que faz um barulho. Aquilo ali geralmente imprime nota fiscal. Então, ela tem uma fita, ela não tem tinta, é uma fita que você gira ali e ela vai, né? Conforme a matricial vai andando, aquela fita ela volta e ela fica indo e voltando até ela acabar e depois você joga ela fora. Tipo, aquelas impressoras matriciais, é a oitava maravilha do mundo. Era lenta, era lenta. Ela imprimia nota fiscal, papel contínuo, né? E o custo, cara, custava R$ 5 uma fita e durava 3 meses. É tipo nesse nível, sabe? R$ 5, 3 meses ali. Era o gasto que você tinha com a impressora matricial, top de linha e tal. Eu não sei se alguém já usou aí. Se alguém já usou, pode falar pra mim. Eu e o Vinícius usa matricial ali, ó. Aí, ó. Pai. É disso que eu tô falando. E aí, olha só, o noob, o menino novo entrou lá na nossa empresa, bicho. E aí nós chegamos nele, assim, no primeiro dia de serviço. Chegamos nele no primeiro dia de serviço e falei assim, ô estagiário, vem cá. Pega ali aquela... Tem umas gotinhas, assim, que é tipo uma anilha, assim, um negócio que... É tipo uma... Parece criolina, bicho. Uma tinta que não cai na mão e não some. Aí nós fomos num tanque com ele, ela falou assim, ô estagiário, é o seguinte, você tem que pegar essa fita aqui da matricial e ficar girando e aplicar gotinhas. Gira e aplica gotinhas. Gira e aplica gotinhas, né? E falamos, ó, vai girando aí, bicho, porque essa fita é grande. E saímos, cara. Rapaz, o menino. Deu 2 horas, ele tava lá ainda, rateando e resmungando. Aí ele chegou perto de nós. Falou, isso aqui não acaba nunca. Coitado, ele chegou com a roupa tudo roxo. O braço roxo. Até tinha roxo na boca dele, que ele tinha passado a mão na boca, assim. Gente, ó, é o mesmo nível, né? É fazer as cagadinhas do primeiro dia de serviço, é a mesma coisa. O pedreiro fala assim, prova a massa, né? O pedreiro, o ajudante de obra fala assim, pô, vai lá, prova a massa pra mim. Aí o cara fala, como assim? Vai lá, prova a massa, lá. Aí ele vai e come, assim, fica com a boca dele. É nesse nível. Fazer cagadinha, o que é cagadinha? É isso aqui, ó. Um método, não adianta passar mais do que 4 parâmetros para um método. Um construtor é a mesma coisa. Pode ter sobrecarga? Pode. Nesse sentido aqui, ok, né? Funciona. Então, agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha que louco isso aqui, ó. Imaginem. Agora imagine por um segundo que aqui dentro desse primeiro construtor ele é gigante. Imagine que ele tem, sei lá, 10 parâmetros aqui. Algum doido fez isso, gigante. Ele faz um monte de coisa, um monte de inicialização e tal. Aí, esse cara aqui, nosso, pessoa, imagine que ele é chamado por primeiro. Imagine que não tem essa linha aqui, ó. Tipo, só tem essa segunda. Certo? Só tem essa segunda. Não tem a primeira. Esse cara nem vai ser chamado. Vai ser chamado direto aqui, não é verdade? Só que esse cara ele é gigante. Ele tem uma porrada de coisa. Mas eu posso fazer este meu cara, este meu construtor, chamar esse outro construtor de cima. O que eu tenho que fazer para ele fazer isso? Então, eu tenho que, na primeira linha do nosso construtor, né, do nosso pessoa, eu posso fazer o seguinte, eu chamo this e eu passo, vamos imaginar aqui, o nome, que é aquele nosso parâmetro ali de cima, ó. Chamo ele pelo nome. Isso aqui ele não vai fazer, não. É só pra, a nível exemplo, tá? Pra vocês entenderem aqui, ó. Imagine que esse cara aqui é gigante, ele tem um monte de coisa. Um monte de informação. Então, quando eu passo aqui this nome, deixa eu ver aqui de cima, this nome igual a nome, ele é cheio de inicialização, e aqui o nosso de baixo, peraí. O nosso cara aqui de baixo, ele vai fazer o seguinte, ele vai esperar como um parâmetro, a string nome e o int idade. Olha só. Nesse minuto aqui, ó, o que eu fiz? Eu estou chamando this nome. Então, ele vai voltar aqui nesse construtor de cima. Ele executa esse cara inteiro. Se tiver 200 linhas aqui, ele faz as 200. Terminou na última 200, aí ele volta para essa segunda linha. É como se fosse um código, né, não sequencial. Você programa da linha 1 à linha 50. Então, aqui, na hora que ele chama esse cara, ele vem por primeiro e chama esse cara aqui e faz
toda a execução dele. Terminou? Aí ele volta para a segunda linha e faz isso aqui. Então isso aqui também é chamado de sobrecarga de método. Você pode chamar um construtor, chamar o outro, tá? É uma prática normal, assim, em grandes sistemas aí, dependendo do tipo de situação que você tem, etc e tal. Mas a gente, né, só tô mencionando aqui para vocês, mas nós não vamos nos preocupar com isso aqui, tudo bem? Só estamos entendendo para que serve esse cara e maravilha. Pessoal, ficou claro então a questão dos construtores? Se eu crio um, se eu crio dois, é em relação à assinatura do nosso construtor. Ora ele está esperando uma de assinatura, ora ele está esperando dois, ora ele está esperando três. E aí, dependendo do objeto que você fizer, é que ele vai chamar lá atrás, ok? Então eu vou dar uns Ctrl Z aqui. Deixa aqui esse cara mostrando. Vou dar um Ctrl Z aqui. Nome. Deixa eu vou dar um. Pra ficar certinho aqui. Diz nome. Tá. Aí agora voltou a ficar certo. Beleza, tá? Então, ficou claro, construtor? E aí. Então, deixa eu ver aqui. O Alura Online diz assim. E o Alura Online é bom. Foi o Alessandro, né? O Alessandro que falou sobre o encapsulamento. É o Henrique. O Henrique, perdão. Henrique. O Henrique é o garoto propaganda do Alura. Isso, aí o Henrique mencionou o seguinte. Bom, e aí então, quando você começa a falar de construtor, você tem que falar sobre o Private. E aí nós chegamos no terceiro assunto da aula de hoje, que é o encapsulamento, tá bom? Então, o encapsulamento, ele vem de encapsular, que em programação orientada a objetos, significa separar o programa em partes. O mais isolado possível. Aí, para quê, professor? Para que você quer fazer isso aqui? A palavra, senhores, segurança. Vocês vão ver que segurança é a palavra reina aqui quando você faz isso em orientação a objeto. E aí digo mais, o encapsulamento ele é tão top em orientação a objeto que a galera fala que ele é um dos pilares, ou seja, ele é uma das vertentes mais importantes aí. Então, a ideia de se tornar o software mais flexível, fácil de modificar e de criar novas implementações é o que embasa a questão do encapsulamento. O encapsulamento serve para controlar o acesso a atributos e métodos de uma classe. Essa aqui é a definição que vocês precisam levar para a vida. Vocês têm que pegar isso aqui, escrever numa folha de caderno, recortar, colocar na geladeira, grudar na porta do quarto, atrás da porta do quarto, junto com as bandas de rock. É isso aqui. O encapsulamento ele controla o acesso a atributos e métodos de uma classe. É uma forma eficiente de proteger os dados manipulados dentro da classe, além de determinar onde esta classe poderá ser manipulada. Usamos o nível de acesso mais restritivo, o Private, que faça sentido, né, para um membro particular. Então, o Private, a gente vai usar bastante ele, porque ele é privado, ou seja, nem todo mundo pode ter acesso a um lugar privado. Ele é privado para uma quantidade de pessoas, ele é privado para, né, por exemplo, se é uma propriedade, ela é propriedade privada, ou seja, nem todo mundo pode entrar lá, né, só aqueles que são donos ou parentes da casa e tal. Para você entrar numa casa de alguém que você, né, uma polícia, por exemplo, para entrar na sua casa tem que ter um mandato, porque ela é privada para quem? Para os membros de sua residência, de sua casa. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar agora a questão do encapsulamento, tudo bem? Eu vou criar um pacotezinho aqui, chamado encapsulamento.
para a gente fazer uns exemplos aqui. Bom, dentro do nosso eu vou limpar isso aqui para não ficar aparecendo. Essa aqui é a declaração, console. Nossa, travou minha máquina. Jesus. Volta. Tô dando umas engasgadas, não sei porquê. Dentro do pacote encapsulamento, então, eu vou criar aqui uma classe pra gente fazer uns testes aqui. Vamos criar uma classe... Tá, pode ser qualquer equipamento elétrico da sua casa aí, televisão, rádio, micro-ondas, sei lá, chuveiro, forno elétrico, ar-condicionado, não importa. Qualquer coisa aqui. Eu vou criar uma classe aqui chamada ar condicionado. Ela é... Hã? Desculpa, quem foi que soltou esse áudio aí? Como que é a história? Nada, professor. Pode falar. Desculpa. Deixa eu rir também. Eu vou falar pro senhor porque eu acho que fica chato se o senhor ouvir todo mundo gargalhando pro áudio. Soltaram o áudio do grupo de um tempo atrás. Certo. Peraí, professor, você dá uma pausa. Vamos dar uma pausa aí Na pausa na gravação? Pera aí. Pera aí. Alt P, voltamos. Aí agora, vamos então na parte de encapsulamento, vamos criar uma classezinha aqui. Eu falei que vocês podiam criar qualquer classe aí do tipo... Pode ser qualquer televisão, rádio, qualquer tranqueira. Eu vou colocar aqui um ar-condicionado, que é um produto elétrico aqui. E ele tem algumas funções, tá? Esse não é a nossa classe principal. A única coisa que o nosso ar faz, pra gente ir ligeiro aqui, ó, ponto de bala. Ele vai ter uma variável inteira chamada temperatura. Temperatura, certo? É isso que ele tem. A gente vai poder controlar a temperatura do nosso ar, né? A hora tá 15 graus, a hora tá 20, fechou. Agora eu vou criar então uma outra classe aqui. Chamado encapsulamento. Enjoado de chamar de principal. Ela é a nossa classe principal, então marca aqui. Muito bem. O que essa nossa classe vai fazer? Vamos criar o objeto, tá? Vamos criar aqui o ar condicionado. Vamos chamar o nosso objeto de ar só. New ar condicionado. Abre e fecha parênteses. E aí, galera, vamos fazer o seguinte. Como é que a gente troca a temperatura do ar? Ou como nós iniciamos, né, o atributo? Ar.temperatura recebe a temperatura que eu quero, 20, certo? Então agora eu vou dar um salto aqui e vou apresentar a temperatura do ar. Então temperatura do ar. Vamos jogar. Opa, faltando aqui o aspas duplo. Aspas duplo. Vou concatenar aqui com o nosso ar.temperatura. Muito bem, então fiz aqui a atribuição, vou dar um print, vamos ver se ele está mostrando certinho a temperatura do nosso ar. E ainda estou fazendo o jeito clássico, né? Nós não temos um método para fazer isso aqui, então estou fazendo na mão aqui. Muito bem, temperatura do ar. Agora imagine aí que o nosso dispositivo, se você criou uma televisão, a televisão pode trocar de canal, né? Se você criou um rádio, sei lá, pode aumentar o volume do rádio, diminuir. Qualquer equipamento elétrico aí, né? Impressora, pode imprimir e tal. O nosso ar, ele pode aumentar, diminuir a temperatura, só que ele tem um detalhe. Vamos imaginar que esse nosso ar, esse nosso sistema, ele esteja ligado a uma placa USB, essa USB está ligada a uma central, essa central está ligada a uma caixa de energia, essa energia está ligada a um ar-condicionado de verdade. Então imagine que o nosso código pode sim acionar a temperatura de um ar-condicionado de verdade. Imaginem assim. Se fosse televisão, você podia trocar canal de verdade, porque, né, tem todas as ligações aí de serial, USB, que você pode estar fazendo comunicação e executar. Ou até, né, wireless, ou até via Wi-Fi, você pode fazer isso. Bluetooth, tanto faz. Então, você tem então a nossa classe aqui, estou atribuindo, estou imprimindo, está aqui a temperatura do ar.
Só que imaginem que esse nosso ar aqui, ele tem um máximo e um mínimo, na verdade. Todo ar é assim, ele... Mínimo geralmente de ar-condicionado aqui é 17 graus? É isso, né? 17, acho que 16 não tem. O máximo... Tem 16? Mas 15 não, né? 16. É, Não, 15. 16 deve ser, acho que, o limite. E temperatura máxima também, acho que passou de 30, não sei, dependendo da qualidade da marca. Mas vamos pensar que o nosso universo é 30 aí. Então o nosso ar, vamos colocar aqui um comentário, ele vai de 16 a 30, tá? Só pra gente lembrar aí do que se trata. Mas aí se o cara forçar aqui no código, isso aqui, ó. Se ele forçar menos 200 é passado para o nosso atributo? Sim. Olha lá. Menos 200 passou. A gente não fez nenhum tipo de validação. Então ele reassumiu isso como uma verdade e aplicou. E aí imaginem que a gente ligou isso no sistema de verdade e forçou essa quantidade fora do escopo. E você pode até dar um pau no ar, um pau na televisão. Mas sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, né? Se fosse canal de televisão, você só vai até o canal 30. Tipo, 31 não existe, ele vai de 0 a 30, ele fica nesse loop ali, tá? Se fosse um rádio, mesma coisa ali, volume, máximo, mínimo. Então, o nosso ar aqui, ele tem essa temperatura de menos 200 que a gente passou aqui forçando. Seria o ideal? Não seria, sendo que o nosso ar vai a 16. Imagine que isso aqui ia forçar o motor da parada e podia até comprometer. Então, vamos fazer a primeira coisa, então. Tá? Primeiro jeito de resolver isso aqui, que é fazer uma validação dentro da nossa classe ar-condicionado. Através de um quê? Através de um método que possa alterar a temperatura pra gente. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui um método chamado trocar temperatura, tá? Esse nosso método vai esperar como... Ele vai ter um parâmetro aqui do tipo inteiro chamado temperatura, que é similar à nossa variável criada. Vou abrir chaves e fechar chaves. Esse é o nosso método. E eu vou dar um if aqui para fazer uma validação, tá? Se a nossa temperatura for menor... Isso é maior, né? Menor do que 16... Menor ou igual a 16... e a nossa temperatura for maior ou igual a 30... Se isso aqui acontecer, ou seja, está dentro da faixa de valores, não é verdade? Então a gente pode trocar a temperatura. Então eu vou usar temperatura, recebe temperatura. Posso fazer isso aqui? Posso ou não? Não, falta o disso. Falta o this. Veio a voz do além e me disse que falta o this. Por que falta o this? Porque esse cara aqui é a nossa variável temperatura. Eu estou fazendo uma referência ao meu próprio objeto, this. Esse aqui é o argumento que está vindo aqui do nosso parâmetro, tá bom? Então, o que o cara informou na temperatura vai ser passado para a nossa variável aqui, o nosso atributo, e a gente vai exibir isso lá na tela, tá bom? Então fizemos aqui uma validação. Agora o cara não pode colocar menos 200. Concordam comigo? Vamos fazer um teste aqui. Eu coloquei menos 200 aqui, hein? Forcei aqui, ó, menos 200. Vamos... Opa. O símbolo de menor, maior. É o contrário, né? Esse é maior. Corta. Não dá pra cortar. 7. Mas espera aí. Menor ou igual a... Temperatura maior igual a 16 é maior. Isso aqui é menor. 16 e 30. E menor ou igual a 30. Acho que tá certo aqui. Não, professor, ali você está dizendo que a temperatura tem que ser maior ou igual a 30. E na verdade... O inverso acho que É isso mesmo. É isso. Eu tô vendo que o símbolo tá errado aqui, é isso mesmo. É o inverso da coisa. Isso. Agora ele não vai aceitar, tá? Eu vou limpar isso aqui, ó. Vou dar um clear aqui. Vamos compilar isso aqui, vamos ver. Aceitou? Por quê? Por que ele aceitou? A gente fez do jeito certo. Por que ele aceitou? Volta lá. Ué, eu não fiz um método? Eu nem tô chamando o método aqui. Eu tô passando por fora da margem. Senhores, eu estou burlando o sistema. Não sei se vocês perceberam aqui. Eu não chamei o método trocar temperatura.
Então, né? É. E aí, então, para fazer, eu tenho que chamar o método. Então quer dizer que isso aqui é uma regra que passa por fora. Entendi. Vamos então chamar o método. Vamos chamar o método então. Trocar temperatura. Ele está esperando uma variável. Vamos colocar agora aqui menos 200. E eu vou colocar agora uma temperatura certa aqui. 30 graus ele vai aceitar. Aqui ele não vai aceitar. Vamos fazer o teste. Olha, posso colocar até outro print aqui, ó. Ctrl C aqui. Ó. Então ele vai ter que exibir esse 30 aqui. E aqui ele teria que exibir o menos 200. Vamos fazer o teste. Tem os dois prints agora. Olha lá. Ele não aceitou o menos 200. Ele só imprimiu os 30, porque 30 está dentro da faixa de valor. Eu estou chamando aqui... quer dizer, não. Aqui, o trocar temperatura 30, ele aceitou. Porque isso aqui está passando por fora. Só que aqui, o método, ele não substituiu. Porque isso aqui está fora do valor. Então ele vem aqui no if, ó. Ele vem no if e verifica. Está dentro? Não, não está. Então ele sai fora e ele não faz, ele repete. Então o mesmo que estava aqui, ele repetiu aqui. Então isso aqui, ó, é um problema a partir de agora. Porque se o cara referenciar errado, aqui você está alterando um atributo na mão, na força, no braço. E ele aceitou. Se eu colocar menos 200 aqui em cima, ou até menos 500 aqui, ó, ele vai aceitar. E ele vai aplicar lá. Sendo que o nosso ar não aceita isso. Olha lá, menos 500. Ó. Isso aqui é o jeito errado. Isso aqui é um jeito errado. E o único jeito certo agora é isso aqui. Se eu colocar então 15 graus, 15 ele vai aceitar? Vai. Vai porque, ó. Peraí. Trocar temperatura, 15. 15 não aceita, né? 15 não. 16 aceita. 16 aceita. Olha lá. 16 funcionou. 15 não. 29 vai. 29 vai. Porque tá dentro da faixa. Agora 30 vai. Vai também. Olha lá. 29 foi. 31 não vai. Porque está fora da faixa e ele não vai fazer. Então isso aqui é um jeito de você proteger ali. Você já vai validar. Através do método. Só que vocês viram que tem como passar por fora. E isso é um problema. E aí um jeito então de nós não passarmos por fora, tá? Para resolver essa questão aqui, a gente vai usar então a partir de agora o encapsulamento e nós vamos mudar a visibilidade para somente o nosso método, esse cara aqui, ó. Somente esse cara pode mexer nesse cara. Ninguém mais pode mexer nesse cara a não ser o nosso método. Sabe por quê? Porque ele já faz a validação de temperatura certa. Ninguém mais sabe disso. O usuário que veio aqui fora e colocou menos 500, ele não sabia, ele é noob. Então, ele é noob, ele não sabe. Então ele colocou menos 500 aqui, pegou, foi. Só que deu pau no ar-condicionado de verdade, então não pode. Quem que é o único cara que sabe que tá certinho é esse aqui, é esse método. Então agora nós vamos usar o encapsulamento. Então, para resolver isso, antes aqui do int temperatura, eu vou colocar a visibilidade dele, que a partir de agora se chamará private. Private int temperatura. Quando eu salvo, olha o que acontece. Já estourou um erro aqui, ó, no output, no print. Quer dizer que ar.temperatura não funciona mais. Ninguém pode chegar na minha classe e dar um ponto temperatura. Por quê? A temperatura é o meu atributo. Ninguém pode nem exibir a temperatura do ar, ó. Se eu quiser exibir, eu não posso. Não dá. O único que pode trocar a temperatura é este cara aqui. E aí, para exibir a temperatura, agora a gente pode fazer um outro método. Vamos fazer um método aqui chamado obter temperatura, tá bom? Então vamos chamar aqui que ele vai retornar um int. Vamos chamar esse cara aqui de obter temperatura. Eu não vou passar nada para dentro dele. E a única coisa que eu quero retornar, return, é a temperatura. O que ele faz? Ele simplesmente, se eu chamar ele retorna quem? O nosso atributo. Sem fazer nada. Se você não está atribuindo 1 grau na temperatura e nem diminuindo. Se você chamar este cara, ele vai chamar a temperatura para você.
Entenderam? Exibição, né? É só para exibição. Então agora o print ln, resolvemos, olha aqui, ó. A gente não chama mais ar ponto temperatura. Ar ponto obter temperatura. Ó. E aí eu não passo nada para o meu método, certo? Vamos agora fazer dar um salvar aqui, salvar aqui. Vamos executar isso aqui. O atalho é F9 para executar, F9, né? É que o meu Doutor, quando eu fazia, eu fazia com Ctrl Alt X e J. Não, mas tem um atalho mais fácil. É que o meu teclado ele tem aquele FN, sabe? Ó, tem isso mesmo. Não. É Alt Shift X aqui nesse. Alt Shift X, depois aperta o J. Eu acho que dá pra mudar esse carinha aqui. Dá. Dá Mas pra tem tanto comando aí que eu fiquei, né? Tá bom, mas beleza, ó. Já executei, coloquei 20 graus. 20 graus vai passar. O trocar temperatura, então, aceita o nosso método. Trocar temperatura 20 graus. E agora eu fiz um obter temperatura aqui que ele vai exibir pra gente. Vamos ver? Olha lá, temperatura do ar 20. Então, eu estou usando um método que acessa o atributo temperatura e faz a troca. E aqui eu criei um novo método que faz o quê? Ele obtém a temperatura pra gente sem mexer em nada. Tá aqui, ó. O tipo do retorno é inteiro, não é? Ele retorna um inteiro e é a temperatura que é um inteiro. Então, é uma redundância até você ver isso aqui, porque a temperatura já é inteiro. Mas o método precisa disso aqui para não misturar com o construtor, como vocês viram ali e tal. Então, precisamos de um retorno mesmo que não for retornar nada, no caso aqui o void, né? E o void não tem retorno, então aqui tem return, aí eu passo a temperatura. Então beleza, está feito aqui. Já estou fazendo a validação e o único cara que eu posso mexer na temperatura é o meu método chamado trocar temperatura. Conseguem perceber que eu protegi o meu objeto? Se eu coloco um ar ponto, ó, nem aparece aqui agora mais atributo temperatura. Quem que é disponível para mim? O obter temperatura e o trocar temperatura. Ó que top. Concordam comigo que num sistema bancário nem todo mundo pode saber o saldo da sua conta? É isso? Pode alterar o saldo. Exatamente. Ninguém pode chegar por fora numa classe da vida chamada principal, um doido lá dizer que você tem 5 mil. Não. Tem que ter. Nesse caso aqui, o único que pode acessar o nosso método, o nosso atributo temperatura é os nossos métodos. Ah, professor, mas eu posso ter métodos privados? Pode. Aí, se eu colocar esse cara aqui como privado, eu só posso alterar ele por outros métodos. Tipo, método chamando método e tal, visível, né? Se eu colocar privado, nem aqui ele aparece mais, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ter que começar a observar o que é privado e o público. Público é o jeito, né, de praxe. Quando você cria uma classe aqui, ó, a nossa classe Public Class Encapsulamento. Então, ela é uma classe pública. Olha o ar-condicionado. Public Class ar-condicionado. Por isso que eu acessava antes ela. Por isso que eu vim no principal e chamava ela. Porque ela é uma classe pública. Posso criar classes privadas e tal? Claro, depois a gente vai falando disso conforme as aulas forem passando, muito bem. Mas hoje vocês começaram a entender então como funciona a questão do encapsulamento e o porquê da importância dele para a orientação a objetos. Pessoal, ficou claro? Qual que é a resposta? Que nem a água que eu bebo. Todo mundo comigo, que nem um couro. Ficou claro? Tipo, estão prontos, pessoal? Sim, que nem o Bob Esponja. Nesse naipe. Topzera, top. Entendi tudo. Maravilha. Nem Então, precisei ir para o Liceu Gilmar. nem precisei trocar de faculdade. Esse é um bom argumento, hein, Gildo? Bom argumento, assim. Galera, mais uma vez, vou estar disponibilizando, né, no final da aula aqui o vídeo lá na plataforma. Quem estava presente, o Gildo já tirou uns prints aí durante a aula. Vai me enviar todos. E aí eu faço a chamada e verifico quem estava presente aí, tudo bem? Quem estava presente não precisa me entregar nada, mas é lógico, não preciso nem falar que eu gostaria muito de ver vocês implementando tudo isso.
construtor, encapsulamento, tá? O objeto this, o this a gente usou 3 vezes o this, 3. Nos 3 exemplos usamos this, entenderam? Por isso que a coisa ela é construída com calma. Eu tenho que falar com calma, com lentidão, é por isso. Porque o conhecimento ele vai sendo agregado aos poucos, né? Cuspindo, blá 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 blá, né? Polimorfismo, herança, pá, cuspindo coisa na sua cara, que você vai entender e aprender. Tudo bem? Maravilha, então. Professor, de boa. Maravilha, então fiquem bem, se cuidem, nos encontramos logo logo, se Deus quiser, acabar essa parada logo, do Coronga. E aí a gente se encontra novamente e ó, já de antemão, hein? Quando esse negócio acabar, senhores, pelo menos 3 dias de festa, hein? Pelo menos 3 dias de churrasco. Já vai vendo lugar, eu não quero nem saber, eu quero festa no sexto, no sábado, domingo. Ó, pense em alguma coisa, em missão. Ô, professor, você joga bola, professor? Joga pedra nos outros só. Não jogo nada, Júlio. Não, mas a gente também não joga não, mas estamos marcando uma pelada faz 1 ano. Ó, vamos fazer o seguinte, Júlio. Vamos pensa nesse bem bolado aí, ó. Marca a pelada e os caras que não aguentar correr atrás de bola, que nem eu, já do lado tá jogando um baralho, jogando um truquezinho, bate, grita não, truque, eu 6, 9, 12, pau. Fim. Fechou? Fechou. Valeu, galera. Fiquem bem, se cuidem, um abraço. Até mais então. Valeu, professor. Amor, vê se você consegue fazer a. Chupão.